Muito bom dia a todos, cá estamos nós, mais um webinar, quinto webinar, estamos cada vez mais próximos do final desta sequência de webinars. Hoje falamos com um formador, consultor e mentor em rapport estratégico e análise comportamental. Para ele as emoções são o motor da ação, o foco dele é impulsionar o desenvolvimento pessoal e profissional, também com todo o acompanhamento do Grupo Versátil. Passo rapidamente, espero que todos em casa muito concentrados e focados neste webinar, falamos de Humberto Coimbra. Como é que é, Humberto? Olá, Bruno, obrigado, meu amigo. Pessoal, bem-vindos. Deixem-me fazer-vos já uma pergunta. Quão pertinente será nós estarmos a falar de sonhos quando estamos a atravessar uma das fases mais desafiantes como humanidade dos últimos séculos? Será que faz sentido nos dias que correm com esta situação do Covid estarmos a falar de superação, estarmos a falar de sucesso, estarmos a falar de atingir e concretizar sonhos? Se há uma coisa que a história da humanidade nos tem demonstrado, é que sempre que surge uma crise, existem dois grandes tipos de pessoas. Aqueles que param, estagnam e que ficam à espera que a crise passe, e aqueles que de alguma maneira, por algum motivo, conseguem agir e marcar a diferença. O meu nome é Humberto Coimbra e hoje nós vamos falar sobre algumas das ferramentas que de uma vez por todas te vão ajudar a tomar as decisões e a tomar os passos para que de uma vez por todas consigas passar à ação e marcares a diferença na tua vida e na vida daqueles que te rodeiam. Convido-te a acompanhar-me durante os próximos minutos. Até já! E este é já o quinto live deste webinar. Ao longo de 6, não te esqueças, são 6, não terminamos ainda hoje, estamos quase a chegar ao fim, mas não terminamos ainda. Durante 6 lives, aquilo que nós queremos fazer é transmitir-te um conjunto de ferramentas que te vão permitir trabalhar em ti e transformar-te no tipo de pessoa que vive os sonhos que tens para ti. Este tem sido o nosso objetivo, este tem sido o nosso mote ao longo dos vários lives. Nós hoje, de facto, vamos falar de algumas ferramentas que vocês vão ver, são ferramentas super transformadoras, mas acima de tudo, vais compreender porque é que mesmo quando tomas boas decisões na tua cabeça, muitas vezes a tua vida continua na mesma. Tens a sensação de que nada muda. Vamos começar por falar daquele que é o ciclo da imutabilidade. Porque é que há muitas vezes a sensação e a realidade de que a nossa vida, todos os dias, acaba por ser igual, sem desafios, sem novidades. Mas não conseguimos começar ainda, não dá para começar, sem agradecer de uma maneira especial, tal como o Bruno teve o cuidado de fazer, ao grupo All Versátil, por nos proporcionar apresentar-vos este webinar de uma maneira gratuita. Como já vos disse, no fundo é o grupo All Versátil que patrocina este momento e são eles que nos permitem poder estar aqui e oferecer estes conteúdos de uma maneira gratuita. Portanto, sejam bem-vindos. Como é que vocês podem, de alguma maneira, agradecer ao grupo Versátil por nos permitir viver estes momentos juntos? É fácil. É muito fácil. Partilhem o live, ok? Para nós é super importante que o façam. Aquilo que nós queremos é poder chegar ao número máximo de pessoas. Portanto, se vos tem feito sentido e se vocês estão aqui hoje, bora lá agora. Neste preciso momento, partilhem o live com o número máximo de pessoas que vocês consigam. Se vos está a fazer sentido, se está a ter impacto na vossa vida, partilhem o live. Portanto, esse aspecto é super importante. À medida que forem assistindo, coloquem like se vos faz sentido.
Falem connosco, apresentem as vossas dúvidas, apresentem o vosso feedback, os vossos estados de espírito, o que é que vocês estão a sentir. O grande objetivo é nós podermos ter aqui um momento também de intercâmbio, de partilha, ok? E nesse sentido é fundamental vocês darem um olá ao Bruno, porque o Bruno é uma personagem fundamental, principal nesta parte da partilha, ok? O Bruno está sempre atento aos vossos comentários, vocês já se aperceberam que sempre que vocês colocam alguma coisa, em tempo real, o Bruno está atento, está em cima dos vossos comentários, portanto digam olá ao Bruno, mandem beijinhos ao Bruno, desejem um bom Natal ao Bruno. Bruno, ficas feliz quando isso acontece, não ficas? Claro, então é óbvio que fico feliz. Estou aqui também para te ajudar a ti, para ajudar todos aqueles que quiserem estar connosco. É muito importante partilharem este conteúdo para podermos chegar a mais pessoas e ficamos imensamente gratos por participarem. Não se esqueçam, coloquem um like também na live stream, ajuda imenso a chegar aos vossos amigos e a todos aqueles que estão a chegar agora. Muito obrigado. Da última vez fomos ambiciosos, quisemos chegar às 50 pessoas a ver a live e conseguimos. Portanto, para além de depender de nós e do excelente conteúdo do Humberto, depende também de vocês. E nós agradecemos. Bora lá, pessoal, contamos convosco. Como nós vos dissemos, sabem que por várias vezes, sobretudo no início, de acordo com o vosso feedback, quando recebemos o feedback de imensas pessoas a dizerem-nos que este horário era um enorme desafio, que era complicado conseguirem assistir às 10 da manhã de um dia de trabalho. E ainda assim, depois de pensarmos bem, vocês lembram-se de partilharmos isso convosco, tomámos a decisão de manter neste horário por uma razão muito simples. O grande objetivo é, sem dúvida, que estes conteúdos possam chegar ao número maior, ou ao maior número de pessoas possível. Okay? E por isso é que nós permitimos que os lives fiquem disponíveis, não só nas páginas do Facebook, mas também, como já sabem, na página do evento, live.humbertocoimbra.pt. Em live.humbertocoimbra.pt vocês conseguem rever todas as lives anteriores, conseguem no fundo enquadrar cada live no seu contexto global. E está disponível, portanto, não agora, mas mais tarde, partilhem também a página do evento com os vossos amigos, live.humbertocoimbra.pt. Ok? Portanto, é bom estar aqui convosco, nós vamos arrancar. O tema de hoje é exigente. Até porque nós temos dado um conjunto de passos em que neste momento eu vou ter que desde já vos dizer que durante a live de hoje eu vou dizer algumas coisas que vocês não vão gostar. Eu sei que não vão gostar. Eu sei que depois de pararem um bocadinho, depois de integrarem, vocês vão dizer, epá, é verdade, não gostei do que senti, mas faz sentido. Faz sentido. Até porque hoje vamos falar precisamente sobre o porquê que a tua vida ainda não mudou. Porquê que é possível que ainda sintas hoje que ainda não estás a concretizar os teus sonhos. E é por isso que começamos já por falar do ciclo da imutabilidade. No último live eu tive a oportunidade de te falar sobre a tua voz interior e de compreendermos que a nossa voz interior tem um enorme impacto na construção de crenças limitadoras e é muitas vezes também graças ou devido à nossa voz interior que nós vamos dizendo a nós próprios que não estamos preparados, que ainda não é o momento. Como é que eu vou construir os meus sonhos se estamos num período tão difícil como este período do Covid? Estamos a passar uma fase super complicada. Há uma insegurança enorme em relação ao futuro. E a tua voz interior vai-te dizendo regularmente que não é o bom momento, que não és capaz, que não consegues. Eu prometi-te no último live que te ia ajudar a compreender o porquê da tua voz interior fazer isso. Porquê é que a tua voz interior tem tendência a te fechar no ciclo da imutabilidade? Não é que ela seja má, mas é importante compreendermos uma coisa importante. Repara, todos nós, o ser humano tem, digamos, no interior do seu cérebro, aquilo que é chamado o cérebro reptiliano, é o cérebro límbico. O cérebro reptiliano é o responsável pela maior parte das funcionalidades ligadas à sobrevivência. Ao longo de anos e anos, milhares de anos, a grande responsabilidade do cérebro reptiliano, dessa parte interior do teu cérebro, okay, é gerir todo um conjunto de funcionalidades que te permitem, de uma maneira inconsciente, trabalhares
de uma maneira ativa para a tua sobrevivência. Uma das coisas que o teu cérebro reptiliano faz é impedir que faças grandes asneiras e que arrisques demasiado. É manter-te dentro daquilo que é chamado a tua zona de conforto. Deixa-me explicar-te isto melhor. O grande objetivo, então compreende isto primeiro. O grande objetivo dessa estrutura interna do teu cérebro é fazer então a gestão de uma série de comportamentos, de atitudes, inclusivamente condicionar a maneira como tu olhas para a vida, de maneira a salvaguardar a tua sobrevivência. Ok? Sobrevivência é a palavra-chave dessa estrutura do teu cérebro. A grande responsabilidade dessa estrutura do teu cérebro é manter-te vivo. E sabes qual é que é um dos princípios fundamentais da sobrevivência? É que o teu cérebro diz-te assim. Isto no inconsciente, portanto, ele normalmente não chega ao teu consciente. Hoje chega, e por isso é que estamos a falar sobre isso. Eu quero que ganhes consciência de que o teu cérebro reptiliano, essa parte do teu cérebro, trabalha diariamente, continuamente, até quando tu estás a dormir, para te salvaguardar, para a tua sobrevivência. Já alguma vez te aconteceu estares deitado, a dormir, já de madrugada, estás em sono profundo, e de repente despertas porque nem tu sabes bem como, mas ganhaste consciência, tiveste percepção de um ruído qualquer lá na última sala da tua casa, no canto mais longínquo da tua casa? É porque mesmo quando o resto do teu sistema está desligado, tu estás a dormir, não estás a pensar no que é que está a acontecer na casa, mas essa parte do teu cérebro tem continuamente os radares ativos, de maneira a que tudo aquilo que ele sentir que possa ser um atentado à tua vida, tu sejas imediatamente colocado em alerta para poder responder. Então acordas, nem sabes bem como, acordas até meio, como se costuma dizer, meio estremunhado, sem saberes muito bem o que está a acontecer, mas acordas sobressaltado, com o coração aos pulos, de maneira a quê? A poderes reagir fisicamente o mais rápido possível em caso de estares em perigo. Essa parte do teu cérebro está continuamente a trabalhar pela tua sobrevivência. E então o pressuposto-chave, estava-te a dizer, o princípio-chave dessa zona do teu cérebro é que se chegaste até aqui como chegaste e estás vivo, então está a funcionar. Faz sentido? Se chegaste aqui, ponto A, lembras-te do ponto A e do ponto B? O ponto A é o teu estado atual. É a tua realidade hoje. O ponto B é o teu estado desejado. Aquilo que, em termos de realização pessoal, em termos de sonhos, em termos de superação pessoal, é aquilo que tu queres que a tua vida seja. São os teus sonhos. Mas aquilo que o cérebro reptiliano te diz, aquilo que o teu cérebro límbico te diz, é que se estás no ponto A e estás, quer dizer, estás vivo, então mantém, porque tem funcionado. Se estás vivo, não mudes. Se estás vivo, não alteres. Se a maneira como as coisas têm sido feitas até aqui têm sido suficiente para a tua sobrevivência, então não mudes. Faz sentido? A tendência natural para a tua salvaguarda dessa zona do teu cérebro, dessa estrutura do teu cérebro, é manter-te dentro daquilo que nós chamamos, a zona de conforto. A zona de conforto é, no fundo, o conjunto de tudo aquilo que tu fazes normalmente e que faz com que, até ao momento presente, ponto A, a tua vida seja aquela que é e que, portanto, estás vivo, sobreviveste. E então aquilo que o teu cérebro límbico, aquilo que o teu cérebro reptiliano vai fazer é convencer-te que se o teu estado atual é um estado em que até aqui tens sobrevivido, então mantém, não mudes. Continua a fazer o mesmo que costumavas fazer. Não alteres nada.
Porque tudo o que saia da zona de conforto, tudo o que seja diferente daquilo que estás habituado a fazer, pressupõe risco. Faz sentido? Tu estás habituado a fazer as coisas de uma determinada maneira. Imagina, o caminho que tu fazes quando sais de casa para o trabalho e do trabalho para a escola. Desculpa, do trabalho para casa. Pode ser do trabalho para a escola se fores buscar os teus filhos. Mas o caminho que tu fazes habitualmente, trabalho, casa, casa, trabalho. Se não tiveres que dar alguma volta diferente por algum motivo em particular, normalmente já nem precisas pensar nesse caminho, certo? Consegues fazer inconscientemente o caminho que fazes todos os dias. É o normal, é aquele com que te sentes confortável. Tu consegues ir inclusivamente no carro a pensar em mil e uma coisas porque não tens de estar a pensar naquele caminho. Porquê? Porque esse caminho está dentro da tua zona de conforto. É um caminho que fazes diariamente. É algo que estás habituado a fazer. Consegues fazê-lo inconscientemente. E como tu tens feito nos últimos meses, nos últimos anos, sentes-te confortável com esse caminho, tem funcionado, mantém. É que se saíres desse caminho, corres o risco de te perder. Se saíres desse caminho, corres o risco, ou aliás, mais do que o risco, pressupõe o esforço de estares atento para não te perder. Fora da tua zona de conforto, há risco, há esforço. É tudo aquilo que não estás habituado a fazer e que então faz com que possa haver algo de diferente na tua vida. Faz sentido? Entendes a ideia? O teu cérebro reptiliano, para te manter dentro da zona de sobrevivência, quer que estejas na zona de conforto e que continues a fazer o mesmo que tens feito até aqui. O pressuposto é muito simples. É muito simples. Sempre que de alguma maneira tu pensas em sair da zona de conforto, pensas em mudar alguma coisa em relação àqueles que são os teus hábitos, automaticamente o teu cérebro reptiliano, essa parte do teu cérebro, vai-te dizer: mas para que o esforço? É cansativo. Porquê fazer algo diferente? É cansativo. Porquê que, quando tu decides, imagina, decides que queres ir ao ginásio, há um dia que tomas a decisão, não te sentes completamente confortável com a maneira como estás ou queres estar melhor. Isto é o teu estado atual. Não estás completamente satisfeito com o teu estado atual. O teu estado atual, se calhar, ao fim de semana, pressupõe que tu te levantas à hora que te apetece, vais para o sofazinho, ficas ali a ver umas séries, está bem, é confortável, ok? É confortável, é confortável. Estás ali no quentinho, pões assim uma daquelas mantas assim mesmo fofinhas, estás a ver um bocadinho de televisão e depois vais buscar umas batatinhas fritas e estás ali um bocadinho, confortável, confortável. Mas há um dia que pensas assim, não, tenho que mudar isto na minha vida. Isto é a tua zona de conforto, é o teu hábito, ok? A zona de conforto é composta por hábitos, é composta por rotinas. E tu sentes-te bem, sentes-te confortável dentro desses hábitos e dessas rotinas. E desde que nada mude, tu vais te sentindo confortável dentro dos teus hábitos e dentro das tuas rotinas. Mas um dia tomas a decisão, e este é o teu ponto A, mas um dia tomas a decisão, ok? E aí já não é o teu cérebro reptiliano a pensar, já é o teu neocórtex, já é a tua capacidade de sonhar, já é a tua capacidade de construir uma realidade diferente daquela que tu tens. Uma realidade diferente daquela que tu tens, percebes? Ponto B. O teu ponto A é a tua realidade atual. O teu ponto B é a tua capacidade de construires na tua mente os teus sonhos. Aquilo que tu queres ser, a pessoa que tu queres ser. E então tu tomas a decisão de mudar algo. Porque se tu queres ser de maneira diferente daquilo que és hoje, um princípio natural, se tu queres ter uma vida diferente daquela que tens hoje, automaticamente tu queres mudar os teus resultados. Se queres mudar os teus resultados, automaticamente, pessoal, já estamos no quinto live. Há coisas que vocês, como vocês já sabem, vêm de trás. Se queres mudar os teus resultados, tens que mudar o teu comportamento. Se tu continuares a fazer as mesmas coisas, ok? Repara,
Fácil. Se continuares a fazer as mesmas coisas da mesma maneira, é isso que chama de rotinas, se continuas a fazer as mesmas coisas da mesma maneira, vais ter os mesmos resultados e naturalmente fechas-te num ciclo de imutabilidade, em que a tua vida não muda. Tu até tomas boas decisões. Eu agora quero fazer de maneira diferente. Não quero ficar o dia inteiro no sofá a comer batatas fritas e a ver televisão. Okay? Tomaste essa decisão. Mas se não passares à ação, se não alterares o teu comportamento em relação aos hábitos e rotinas que tinhas, se só pensares sentadinho no sofá, eu queria ser diferente, mas não te levantares do sofá, naturalmente mantens-te na mesma zona de conforto, no mesmo ciclo de imutabilidade. Portanto, se queres mudar alguma coisa na tua vida, o que tens de fazer é muito simples. É mudar as tuas rotinas. É mudar os teus hábitos. É fazeres diferente daquilo que tens estado a fazer. Repara como isto é super giro. Isto é super giro. Isto é mesmo super giro. Olha para este círculo como um ciclo. Ok? Imagina que é um ciclo de hábitos. Um ciclo de comportamentos. É o caminho que tu costumas fazer de casa para o trabalho. É a rotina que tu costumas fazer ao chegar a casa ao final do dia. Chegas a casa, vais ao teu quarto, mudas a roupa, vestes uma roupa mais confortável, pões uns chinelos, vais jantar, acabas de jantar, vais um bocadinho para a sala. Então isto é a tua rotina, são os teus hábitos, fazem-te sentir confortável. Se queres quebrar a zona de conforto e o ciclo da imutabilidade, basta, nós vamos aprofundar isto a seguir, mas basta conscientemente parares e decidires fazer algo diferente daquela que é a tua rotina. Basta decidires, imagina, fazer um caminho diferente do trabalho para casa ou de casa para o trabalho. Basta decidires ires tomar café a um sítio diferente. Basta decidires falar com alguém com quem não te é hábito falar. Tudo aquilo que tu faças e que altera a tua rotina faz-te naturalmente e de uma maneira muito simples quebrar diretamente o ciclo da imutabilidade. Mas se não tomares esta consciência, se não fores tu a tomar esta decisão de uma maneira consciente, aquilo que eu quero que compreendas é que naturalmente, e não é por mal, pelo contrário, já viste, é pelo teu bem. Naturalmente, o teu cérebro reptiliano, essa estrutura interna do teu cérebro, vai-te dizer continua a fazer as coisas da mesma maneira porque essas coisas têm funcionado. Estás vivo, não estás? Sobreviveste, não sobreviveste? Então mantém. Deixa-me dizer-te uma coisa. Estar dentro do ciclo da imutabilidade não pressupõe que sejas uma pessoa não criativa. Não pressupõe que não tenhas potencial. Uma das coisas mais frustrantes quando estamos fechados no ciclo da imutabilidade é que de tempos a tempos temos ideias, vamos chamar assim, ideias luminosas. Temos ideias espetaculares. Temos sonhos. Temos ideias que surgem e que pensamos assim, fazer aquilo era espetacular. Eu gostava que a minha vida fosse diferente. E consegues ter, de facto, uma visão daquele que poderia ser o teu potencial de vida. Faz sentido esta expressão? Consegues ter uma noção daquilo que a tua vida poderia ser. Do quão diferente a tua vida poderia ser. Só que nesse momento, se não fizeres um trabalho consciente, o que vai acontecer é que o teu cérebro reptiliano te vai dizer, então, mas e porquê é que queres fazer diferente? Já pensaste no risco? Pode correr mal. Já pensaste no risco? Podes falhar. Já pensaste no risco? As pessoas podem te criticar. O teu cérebro vai fazer tudo, o teu cérebro reptiliano vai fazer tudo para te convencer a não mudares. E enquanto o teu cérebro faz isto em ti, a tua ideia, o teu sonho vai perdendo valor. Entendes a ideia? É como se a lâmpada, depois de ter acendido, se apagasse outra vez.
E é muito comum, quando estamos fechados num ciclo de imutabilidade, na nossa cabeça, viajarmos muito, navegarmos muito na maionese. Compreendes este conceito? Aí começamos a viver na nossa vida vidas paralelas que só existem na nossa cabeça. Na nossa cabeça somos um herói. Na nossa cabeça somos um grande empresário. Na nossa cabeça tomamos grandes decisões. Na nossa cabeça somos enormes pais super presentes com os filhos. Na nossa cabeça... Então criamos vidas que são completamente paralelas, mas na nossa cabeça. Só na nossa cabeça. E que na prática depois não nos levam a lado nenhum. Há uma palavra-chave quando estamos a falar sobre este tema, pessoal. Não dá para não falar desta palavra. Procrastinação. O que é que significa procrastinar? Tenho várias pessoas que já me disseram que não gostam nada dessa palavra. É bem provável que tu também não gostes. A palavra de facto não é muito bonita. Procrastinar. Procrastinar não é nada mais, nada menos do que deixar para depois aquilo que era suposto fazer agora. Adiar. É eu ter uma ideia, ok? É eu tomar uma decisão com base nessa ideia, só que depois o meu cérebro reptiliano diz: mas vais fazer isso agora? Epá, isso dá tanto trabalho. Ei, olha o esforço que isso vai pedir de ti. E se correr mal? Não é melhor continuarmos a fazer aquilo com que nos sentimos bem? Aquilo com que nos sentimos confortáveis? Para que correr o risco? Para que sentires adrenalina dentro das tuas veias? Para que sentires que o teu coração ainda trabalha? Para quê? Não vale a pena, deixa de estar assim, tranquilinho. Estás bem. Como estás? Estás bem. Sobreviveste, não sobreviveste. Isto é o teu cérebro reptiliano a falar. É a estrutura interna do teu cérebro a dizer: não, mantém assim que agora sobrevives. Vocês têm noção de quantas pessoas há que não vivem a vida delas, que só sobrevivem? Não me leves a mal. É bem provável que esteja hoje a falar contigo e que estás neste ciclo, fechado neste ciclo. Eu já vivi muito fechado neste ciclo, deixa-me dizer-te. Já vivi mesmo muito fechado neste ciclo, com as minhas crenças limitadoras, com o meu medo de arriscar, sentir que, isto era giro fazer-se, mas será que vale a pena? Houve uma fase da minha vida em que me fartei de sobreviver. Mas percebeste? Fartei-me mesmo de sobreviver. Fartei-me de sobreviver. Qual é que é o risco de procrastinar? Antes de mais, deixa-me explicar-te uma coisa. Se por acaso me estás a ouvir e estás a pensar assim: sim, as pessoas que procrastinam, isso é terrível. Amigo, procrastinar é normal. Em primeiro lugar, quero que compreendas isso. Todos nós, em algum momento da nossa vida, em alguma altura da nossa vida, em algum tema da nossa vida, todos nós procrastinamos. Todos. Todos nós. Pode não ser com base nos mesmos temas, pode não ser nos mesmos momentos, mas todos nós procrastinamos. Procrastinar é normal. E esta é a primeira coisa que tens de compreender. Não és estranho e não estás doente porque o fazes. Todos nós tomamos em algum momento, de alguma maneira, a postura de procrastinar. De não fazer logo algo que achamos ou que até sabemos que deveria ser feito. Mas não nos apetece, não é aquilo que nos faz mais sentido naquele momento, não é aquilo que eu acho que me vai saber melhor. Na década de 60, houve uma equipa de psicólogos que fez um estudo impressionante sobre este tema, sobre a procrastinação. A base do estudo era muito simples. Imagina que és uma criança de 4 anos e que tens um tutor, estás a participar numa experiência, não te explicam qual é que é a base da experiência, a única coisa que sabes é que estás a falar com alguém, pode ser com um professor, e que o professor chega ao pé de ti e te diz assim: olha, eu tenho aqui 2 reboçados. Eu tenho 2 reboçados para te dar. Eu vou-te já dar um reboçado. E tenho só que ir tratar ali de uma coisa. Se esperares por mim e não comeres o reboçado que eu te vou dar já,
Quando eu chegar, dou-te o segundo repousado. Entenderam a ideia? Foi assim que a experiência começou. Crianças de 4 anos, um professor. O professor chegou ao pé deles com 2 repousados. Disse que tinha 2 repousados para lhes dar, mas havia um senão. Ele entregava-lhes um repoussado. E a criança podia escolher ou comê-lo logo, ou então guardava-o, não o comia, esperava que o professor voltasse, o professor demorava ali 10, 15 minutos, e quando o professor voltava, se ela não tivesse comido aquele repoussado, tinha direito a um segundo repoussado, o dobro da recompensa. Se ela comesse logo aquele repoussado, já não tinha direito ao segundo. Este estudo acompanhou aquelas crianças de 4 anos até à finalização do secundário. Sabem o que é que eles estavam a analisar? A base da procrastinação. Acho que até podíamos fazer aqui um enquete ao Humberto, meter aqui a perguntar quem é que escolhia um repoussado ou esperava pelo segundo. Eles têm que responder logo. Bora lá, bora. Enquanto vais fazendo Bora isso, eu vou meter aqui o excelente enquete. ideia. É só o pessoal depois responder, depois vemos aqui o feedback. Ok, excelente ideia. Bora lá, pessoal, respondam logo. Mas estejam sinceros, ok? A seguir vamos falar das ferramentas para trabalhar isso. Sejam sinceros. Qual é que vocês escolhiam? Vocês comiam logo aquele reboçado que vos foi dado logo ali? Ou esperavam, faziam um esforço, corriam um risco, esperavam que o professor voltasse para vos dar o segundo reboçado? A resposta a esta pesquisa foi surpreendente. Okay? Foi surpreendente. Aquilo que estava a ser estudado prende-se com gratificação. Isto é, quando eu estou diante da possibilidade de ter uma gratificação imediata, isto é, primeiro reboçado, okay? Eu tenho um reboçado, logo é a minha gratificação imediata. Se eu comer aquele reboçado logo, eu tenho logo o prazer de comer aquele reboçado. Se eu esperar, a minha gratificação é maior. Isto é, se eu tiver a capacidade de controlar o impulso, é disso que se está a falar. Controlar o impulso. Se eu tiver a capacidade de controlar o impulso, a gratificação foi adiada, mas foi claramente maior. Isto é, eu opto pelo prazer imediato, mesmo que não seja tão grande quanto aquele que eu poderia ter se eu conseguisse adiá-lo, se eu conseguisse esperar, adiar o impulso, não responder imediatamente ao meu impulso, ou eu tenho a capacidade de gerir esse impulso, de esperar e de conseguir a gratificação mais tarde, mas superior. Bora lá outra vez o exemplo do sofá. Eu estou no meu sofá, sabe bem, é confortável, é uma gratificação imediata. É bom. Eu levantar-me para ir fazer exercício físico não é uma gratificação imediata, pede esforço. Entendes a ideia? Há um princípio fundamental nisto, é importante dizê-lo. É muito importante dizê-lo. Quando tu queres mudar alguma coisa na tua vida, quando eu te digo que pede esforço, é porque há uma lei universal da mudança. Okay? Mudar é difícil. É importante que saibas. Antes de se tornar melhor, vai se tornar pior. Antes de se tornar tão bom quanto teria que ser, vai ser duro. Eu ter o reboçado à minha frente, o primeiro reboçado, e ter que esperar, trabalhar contra o meu impulso de ter uma gratificação imediata, custa. Não é fácil. Pede esforço. Sair da zona de conforto é difícil. Por isso é que se chama zona de conforto, entendes? Sabes o que é que está fora da zona de conforto? É muito fácil. Esta tu sabes. O que é que está fora da zona de conforto? É a zona de desconforto. Portanto, um princípio fundamental da mudança é que antes de se tornar melhor,
é difícil, vai se tornar pior. Faz sentido? É importante que saibas isto. Eu não estou aqui para te enganar. Se queres mesmo mudar a tua vida, passares do ponto A ao ponto B, é importante que saibas que vai ser necessário esforço. Vai ser necessário mudança. Vai ser necessário teres a capacidade de controlar o teu impulso pela gratificação imediata, que é ficar sozinho ali no sofazinho, quentinho. Para conseguires ter, se calhar, uma vida mais saudável, o corpo que tu desejas, sei lá, tu é que sabes. Mas entendes a ideia? Para conseguires ter o corpo que tu desejas, tens de levantar do sofá e tens que ir correr. Tens de levantar do sofá e ir fazer natação. Tens de levantar do sofá e ir fazer ginásio. Tens de ter cuidado com aquilo que comes. Portanto, se esse é o teu sonho, é importante que saibas que antes de se tornar muito bom, vai se tornar mais difícil. Há uma fase de desconforto. Há uma fase de desafio. E é isso que faz com que procrastinar seja normal. Porque a nossa tendência natural não é entrar no desconforto. Não é aceitar o risco. Faz-te sentido? Isto é muito importante. Queres saber os resultados? Muito. Estou ansioso. Queres saber a porcentagem? Gratificação imediata. Não espero. Vamos a isso então. 80% das pessoas escolhiam os dois, mas tinham que esperar. Portanto, Claro. só 20% é que disse que escolhia logo o repousado. Ainda assim, o Richie Nunes ficou desconfiado por ser professor. Não sei porquê, mas penso que seja humor, obviamente. Obrigado pela boa disposição. Pessoal, muito obrigado pelas vossas respostas e muito obrigado aos corajosos que falaram do primeiro repousado. Os outros 80% que conseguiam esperar pelo segundo repousado, é isso mesmo, pessoal, vocês estão do bom caminho. Os outros também estão do bom caminho porque foram sinceros. O que eu vos quero dizer é isto. E depois na vida real, como é que isso funciona? Agora, no nosso dia-a-dia, quando já não estamos a falar de repousados. No nosso dia-a-dia, pessoal, quando nós paramos para pensar, quando paras para pensar na tua vida, a tua tendência é gratificação imediata? Ou consegues controlar o impulso? Consegues ter a noção de que há impulsos na tua vida, em primeiro lugar, deixa-me dizer assim. Consegues reconhecer, consegues identificar que há impulsos na tua vida que te têm mantido na zona de conforto? Os impulsos levam-te a agir, ok? Quando eu falo de impulsos, falo precisamente daquele diagrama de que nós já falámos várias vezes, ok? Os teus estados emocionais levam-te a agir, levam-te a ter comportamentos. Os teus estados emocionais criam-te impulsos para agir, ok? Os teus estados emocionais querem, muitas vezes, com que tu te sintas numa zona de conforto. Mantém. Levam-te a agir de maneira a manter tudo na mesma. Entrar nas rotinas. A única maneira de nós sairmos da zona de conforto é quebrarmos essas rotinas. Adiar a gratificação imediata de fazer como estamos habituados a fazer, que nos traz conforto, e ter a capacidade de mudar comportamentos, okay? Mudar comportamentos, fazer diferente daquilo que estamos habituados a fazer para termos resultados diferentes na nossa vida. Passarmos do ponto A para o ponto B. Oh, Humberto, mas porquê é que eu tenho que mudar? Não tens que mudar. Eu não disse que tens que mudar. Repara, eu não disse mesmo que tens que mudar. A única coisa que eu te disse é... Aliás, deixa-me utilizar uma palavra que eu não costumo utilizar e hoje vou fazê-lo conscientemente. Se estás feliz, não mudes. Se estás feliz com aquela que é a tua realidade presente, não mudes. Quando me ouves dizer se estás feliz, não mudes, a tua resposta for aquela bela resposta filosófica de oh Humberto, o que é a felicidade? Se não sabes o que é felicidade, acredita, não estás feliz. Se não sabes o que é felicidade, tens tendência a dizer, a entrar em filosofia. Quando eu te falo em felicidade, acredita, não estás feliz, não estás feliz. E então não me tentes enganar a mim, repara, nem sequer te estou a ouvir. Não me tentes enganar a mim, porque não é a mim que me estás a enganar, é a ti que te estás a enganar. Se as tuas rotinas e a tua zona de conforto fazem com que não te sintas verdadeiramente feliz, então está na altura de quebrar este ciclo.
Está na altura de quebrar este ciclo. Se aquilo que tu sentes é frustração com a tua realidade presente, se aquilo que tu sentes é desmotivação, nem sequer tens força para mudar, mas também não te sentes satisfeito com aquela que é a tua realidade agora, está na altura de quebrar esse ciclo. Se sentes inclusivamente raiva, sentes raiva com a sociedade, sentes raiva com a porcaria de Covid, sentes raiva com o teu patrão, sentes raiva com a tua mulher, com o teu marido, com os teus filhos, com a tua vida, na verdade tens a raiva em relação a ti e às tuas decisões. E então esse é o momento de quebrar o ciclo. O grande problema de procrastinarmos e nos mantermos no ciclo da imutabilidade é que cresce naturalmente uma frustração, uma desmotivação à medida que o tempo passa e que nós nos apercebemos que não nos tornamos no tipo de pessoa que nós gostaríamos de ser. E então está na altura de quebrar o ciclo. É o momento de quebrar o ciclo. Se te sentes frustrado com a tua vida atual, se te sentes desmotivado no teu dia-a-dia, se sentes raiva em relação à tua realidade, então é o momento de quebrar o ciclo. Vou partilhar contigo hoje três ferramentas brutais para hoje começares a quebrar este ciclo da imutabilidade. Vou-te dar 3 ferramentas hoje. 3 ferramentas. Pessoal, com 3 ferramentas tem que se mudar hoje. É hoje, não é amanhã, não é dia 1 de janeiro, é hoje. Ok? 3 ferramentas para começares a transformar a tua vida já. Mas antes de o fazer, vou ter que te relembrar que para nós a partilha deste live é muito importante. Para lá, pessoal, vocês têm estado a partilhar. Partilhem. Partilhem com os vossos amigos. Partilha os conteúdos. Se está a mudar a tua vida, não guardes para ti. Partilha. Bora. Partilha. Faz agora aos teus amigos. Não te esqueças. Depois partilha também live.humbertocoimbra.pt. E não te esqueças. Diz olá ao Bruno. Manda beijinhos ao Bruno. Deseja um bom Natal ao Bruno. Não te esqueças que o Bruno está sempre atento. Aliás, basta olhares para o chat e vês que o Bruno está sempre atento. Pá. Bruno, estás feliz aí com a participação no chat? Como é que as coisas estão? Está tudo aqui a participar, tá? Deviam participar ainda mais. Tá. Estão à vontade. Ouviram o Bruno participar ainda mais? Bora lá participar ainda mais. Bora lá. Pessoal, 3 ferramentas, estão prontos? Bora lá isto, 3 ferramentas. Deixem-me beber água antes de pegar nas 3 ferramentas. Está na altura, pessoal, é o 5º live. Aquilo que nós temos feito é live após live colocar uma layer, colocar uma camada que do primeiro para o segundo se vai completando, do terceiro para o segundo, do segundo para o terceiro se vai completando, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto. Estamos no 5º live. Sabes qual é que é uma das grandes diferenças entre tu que tens sonhos espetaculares e aquelas pessoas que já estão a viver os sonhos que tu tens para ti? É sobre isso que nós vamos falar. Como é que nós quebramos o ciclo da imutabilidade? Como é que nós quebramos este ciclo que faz com que, apesar de nós termos ideias, termos sonhos, eles acabam sempre por ficar ali a marinar até que se apagam, desaparecem, deixam de fazer sentido, deixam de ser uma realidade potencial na nossa cabeça. Bora lá, vamos falar sobre como é que nós conseguimos libertar-nos, quebrar este ciclo. Estão prontos para isso? Não estão prontos para isso. Vocês vão ver que não. Isto é brutal. É tão simples que é brutal. Primeiro passo para quebrarmos este ciclo da imutabilidade. Primeiro passo. Liberta-te do pensamento condicional. Liberta-te do pensamento condicional. O que é isso, Humberto? Liberta-te do pensamento condicional. Yeah. Pensa comigo. Vamos fazer aí um zoom nas tuas memórias. Pensa na última ideia espetacular que tiveste. Última ideia espetacular. Última vez que tu pensas assim, ei, é verdade, tive uma vez uma ideia de uma coisa que eu gostaria de fazer para mudar a minha vida. Não preciso que escrevas o que era. Calma, este é um momento mais introspectivo. Lembra-te. Lembras-te da ideia? Como é que tu pensavas nessa tua ideia?
Ou quando falavas dela a alguém, quando falaste dela a alguém, imagina que tens alguma ideia. Vamos dizer assim, se calhar estás a viver isso hoje, tens alguma ideia, alguma coisa que tu gostarias de fazer, alguma coisa que tu gostarias de transformar na tua vida. Quando tu falas dessa ideia a alguém, como é que tu falas? Ainda há pouco tempo atrás estava com um grande amigo meu que me estava a falar de uma ideia, não vos vou dizer qual é porque a ideia era espetacular mesmo, ok? E dizia assim, ei Humberto, tive uma ideia espetacular, então, assim, então, conta lá. Se quiseres, mas essa ideia foi mesmo espetacular, às vezes pode ainda não estar em fase de partilha. Não, espetacular. Olha, imagina que eu fazia desta determinada maneira, criava não sei o quê, e se eu fizesse assim... Não sei se já te apercebeste. Há imensas vezes, quando falamos de uma ideia, falamos dela no condicional. Não como uma realidade a fazer, mas como uma coisa condicional. Eu fazia. Aí, se eu fizesse, imagina o que era eu fazer isto na minha vida. Olha se eu tivesse. Quando temos uma ideia que é mesmo uma coisa de outro mundo que sentimos que pode mudar a nossa vida, não penses nela e não fales nela no condicional. Porque cada vez que tu falas de uma ideia no condicional, aquilo que tu estás a dizer ao teu cérebro, ao teu inconsciente, é que ela não é uma realidade. Faz sentido? Se eu fizesse, significa que não vais fazer. Se me acontecesse, significa para o teu inconsciente que não vai acontecer. Quando tu tens uma ideia, quando tu tens um sonho e queres de facto concretizar esse sonho, então torna-o real na tua mente e no teu pensamento. Fala sobre ele como algo que está a acontecer. É algo que tu já estás a fazer. Queres passar do ponto A para o ponto B? Tu já tomaste algumas decisões e vamos aprofundar isto já a seguir. Tomaste alguns passos, decisões dos passos que vais fazer para passar do ponto A para o ponto B. Então fala do teu sonho, fala da tua realidade. Pensa o teu sonho como uma realidade presente e não como algo condicional. Quando tu falas do teu sonho como uma realidade presente, como uma realidade, ok? O que tu estás a fazer é programar o teu inconsciente para aumentar o teu foco. Hoje não posso aprofundar a questão do foco, pessoal. Mas para aprofundar o teu foco, a tua capacidade de concentração em relação àquilo que é necessário fazer-se e acontecer, às oportunidades que é necessário aproveitar e aquelas que é necessário construir para fazer o sonho acontecer. Quando tu falas do teu sonho no condicional, o teu inconsciente sabe, estás a programá-lo, a dizer-lhe que calma, fica descansado. Isto era só uma coisa muito gira se acontecesse. Não vai acontecer, não há risco, tem calma, não faz mal. Isto é só navegar na maionese. Olha, imagina como seria se eu fosse feliz. Calma, eu não vou ser, é só pensar um bocadinho. Entendes a ideia? Está na altura de seres feliz, está na altura de construir os teus sonhos. Então para de pensar neles no condicional. Liberta-te desse tipo de pensamento. Ou tens que ganhar consciência disto, ok? Tem que ser trabalhado. Não é algo natural. Naturalmente vais continuar a dizer, pronto, Humberto, isso é só uma maneira de falar. Só uma maneira de falar não existe. Pessoal, se não assististe ao último live, em que falámos sobre o poder, o impacto que a tua voz interior tem em ti, nos teus sonhos e nas tuas ações, então dá uma vista de olhos. live.humbertocoimbra.pt e consegues rever, ok? Não existe só falar, as palavras têm sempre impacto. As imagens na tua mente têm sempre impacto. Então liberta-te do pensamento condicional de uma vez por todas. Sonha os teus sonhos como uma realidade. Pensa os teus pensamentos, os teus sonhos como uma realidade. Ok? Este é o primeiro passo para quebrares de uma vez por todas o teu ciclo de imutabilidade. Está na altura de mudar, é algo que eu vou fazer e tu vais estar a dizê-lo ao teu inconsciente. Okay? Estás a programar o teu inconsciente para que o teu foco, para que a tua atenção, para que a tua energia, para que a tua motivação estejam completamente orientadas para fazer esse sonho acontecer. É uma questão de programação do teu inconsciente. E neste momento já tens noção que o teu inconsciente tem um impacto tremendo no teu comportamento e obrigatoriamente nos teus resultados. Não há como falar disto sem
sem me envolver como um todo, porque isto é super importante, pessoal, isto é super importante. Liberta-te do pensamento condicional. Ok? Liberta-te do pensamento condicional. Primeiro passo. Segundo passo. Liberta-te do síndrome da perfeição. Sabes o que é o síndrome da perfeição? Tens um sonho. Tu sabes no tipo de pessoa que tens de tornar para chegar a esse sonho, mas ainda não és a pessoa que vive esse tipo de sonho. Então ainda não és perfeito. Se não és esse tipo de pessoa, então não podes viver esse sonho. E no teu inconsciente o que tu estás a dizer é que tu não mereces viver esse sonho, porque ainda não és a pessoa que o viveria. Repara, outra vez. Este é o teu estado atual, é onde tu estás, é a tua zona de conforto, é aquilo que tu fazes, são as tuas rotinas. É aquilo que tu fazes de olhos fechados. É a tua realidade hoje. Aqui temos o teu sonho, a pessoa que tu queres ser, a pessoa em quem tu te vais tornar, o teu ideal de vida. É verdade que a pessoa do ponto B ainda não é a pessoa do ponto A. É verdade que não é. Mas é a pessoa do ponto A que toma as decisões necessárias para gradualmente ir subindo os vários estágios que levam do ponto A ao ponto B. Estes passos são dados pela pessoa do ponto A e não pela pessoa do ponto B. Humberto, mas eu não sei, não me sinto preparado para fazer essa mudança na minha vida. Claro que não te sentes preparado. Tu não te sentes preparado para passar do ponto A para o ponto B. Ninguém se sente preparado. Ninguém. Repara, ninguém sobe 10 escadas de um salto só. Ninguém. Ninguém se sente preparado. É normal que não te sintas perfeito. É normal que não te sintas preparado. É normal que não sintas que és a pessoa do ponto B, porque não és. Tu és a pessoa do ponto A que tem a capacidade de construir na sua mente o ponto B e que tem a capacidade e a possibilidade, ainda no ponto A, de começar a dar passo a passo os passos necessários para se transformar na pessoa do ponto B. Não fiques à espera para começar a dar esses passos. Não fiques à espera de ser a pessoa do ponto B de um dia para o outro, de um momento para o outro. Isso não acontece assim. Eu hoje não sou de uma maneira, acordo amanhã e sou de outra. Já a viver o meu sonho, isso não acontece assim. Até porque o teu sonho é este percurso. Quando tu começas a dar os primeiros passos, quando tu sais do teu ponto A, já saíste das tuas rotinas, já começaste a fazer algo de maneira diferente, então já estás a transformar-te na pessoa do ponto B. A partir do momento em que tomas a primeira decisão de sair do teu ciclo de imutabilidade, de quebrar o ciclo, de fazer de maneira diferente, de sair do teu ponto A, já nunca mais voltas a ser a pessoa do ponto A. Acabou. Essa pessoa fica no passado. Porque sempre que deres um passo, por pequenino que seja, e os passos pequeninos são os mais importantes, cada vez que dás um passo, por pequenino que seja, tu estás a afastar-te da pessoa do ponto A, do teu estado atual, e estás-te a aproximar, passo após passo, da pessoa do ponto B. Ah, Humberto, mas isso era se a sociedade me permitisse. Isso era se o meu chefe me criasse as condições para. Isso era se não vivêssemos numa situação de Covid. Isso era se as pessoas todas... Eu vou dizer uma coisa que espero que não te magoe. Mas se tens mais de 2 anos, acho que já te apercebeste que o mundo não é um lugar perfeito. Começamos a perceber-nos disso logo desde pequeninos. Não é preciso fazer um percurso de desenvolvimento pessoal muito grande. O mundo normalmente não te oferece as condições perfeitas para fazeres nada. Tu posicionas-te de maneira a criar as condições para que as coisas aconteçam. Faz sentido? Volto a repetir. Normalmente não é o mundo, não é o universo que te oferece as condições perfeitas para que tu faças acontecer. É ao contrário. É na medida em que tu te colocas no caminho,
É na medida em que tu te focas, é na medida em que tu vais tomando decisões e fazendo mudanças que transformas as condições à tua volta e consegues construir as condições necessárias para te tornares no tipo de pessoa que queres ser e fazeres aquilo que queres fazer. Portanto, não fiques à espera das condições perfeitas para tomares essa decisão. Se sentes que estás fechado num ciclo de imutabilidade, compreende. Tu és o único que pode quebrá-lo. Tu és a única pessoa que pode quebrá-lo. Mas repara a minha frase. Tu és o único, ou tu és a única que pode quebrá-lo. Podes, tu podes. Podes perfeitamente quebrá-lo. Podes quebrá-lo agora mesmo. Estás a assistir a este live, já assististe a outros lives, se sentes que a tua vida não mudou ainda nada, faz alguma coisa. Agora, decide e muda, faz diferente. Faz diferente. Quando acabarmos este live, para um bocado durante 5, 10 minutos e pensa o que é que eu vou fazer diferente. Como é que eu vou quebrar já hoje este ciclo? O que é que eu vou fazer diferente? O que é que eu vou mudar na minha rotina? Faz-te sentido? Liberta-te do pensamento condicional. É algo que vais fazer, é algo que estás a fazer já. Liberta-te do síndrome da perfeição. Não estejas à espera das condições perfeitas. Não estejas à espera que o universo faça com que as condições perfeitas te caiam ao colo para tu construires os teus sonhos. Isto é algo que tu podes fazer. Está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Sabes qual é o terceiro passo? O terceiro passo é brutal. Adorava falar contigo durante uma hora sobre o terceiro passo. Provavelmente o que eu vou fazer é aprofundar o terceiro passo numa daquelas nossas sessões de mentoria. O terceiro passo é este. Age. Age. Sai do mundo das ideias e passa à ação. Sabes porque é que vais deixar de pensar no condicional? Vais deixar de pensar no condicional porque vai se tornar uma realidade. Age. Age. Queres começar a fazer exercício, queres te inscrever no ginásio, então o primeiro passo é sai de onde estás, vai ao ginásio e inscreve-te. E depois, dia após dia, age. A tua tendência vai ser, imagina, eu vou treinar super cedo, isto é uma luta diária, vou treinar normalmente por volta das 6 e... Aliás, eu começo a treinar às 7 da manhã. 6:15, toca o meu relógio, eu às vezes penso assim, epá, não sei se me apetece, isto é um bocado duro, isto de 6:30, se calhar hoje não vou. 6:15, se calhar hoje não vou. Se calhar hoje não é dia de treinar. Há uma coisa super importante que eu tenho que partilhar contigo, não dá para não partilhar. Bruno, como é que eu estou aí com o tempo? São neste momento 10h57. Então estamos... Ok, boa, perfeito. Perfeito, porque eu isto não posso deixar de partilhar contigo. Repara como é que isto funciona, isto é super interessante. Quando estamos a falar de quebrar o ciclo da imutabilidade, vamos chamar-lhe assim. Vamos colocar aqui o ciclo da imutabilidade, ok? Vamos chamar-lhe também o ponto A, entendes-me? E aqui vamos falar do ponto B, ok? E vamos chamar-lhe o teu sonho. Temos vários tipos de sonho em relação a várias coisas na nossa vida. Várias dimensões na nossa vida. Portanto, nós temos o ponto A e o ponto B. Repara o que é interessante. Não existe, em termos físicos, na realidade, um momento de estagnação. Em termos de ação, não existe um momento de estagnação. O que é que eu quero dizer com isso? Dentro do meu ponto A, aquilo que me sabe bem é estar ali no quentinho, estar ali na cama, ficar ali mais um bocado, estar ali com aquela preguiçazinha. Sabe bem, ok? É confortável, é tão bom. Vou ter que me levantar, vou ter que me tomar banho, vou ter que me vestir, vou ter que ir para o frio. Ainda para mais, depois demora 10 minutos, o carro está a frio, não chega sequer a aquecer da minha casa ao ginásio. E chego ao ginásio, vou ter que me esforçar, vou ter que andar a correr, vou ter que estar a levantar. Aquilo pede esforço, ok? Pede esforço.
Naquele momento em que eu estou a decidir, repara o que é que acontece. Não há um momento de estagnação. Se eu não for ao ginásio, vou pôr aqui ginásio, o meu sonho não é o ginásio, ok? Mas vocês estão a entender. Se eu não for ao ginásio, ir ao ginásio é o passo necessário para eu mudar a minha vida. Para eu conseguir o corpo com que me sinto bem, para me sentir mais saudável, whatever, ok? Whatever. Entendem a ideia? Ginásio. Então às 6:15 da manhã eu vou tomar uma decisão. Se eu não fizer aquilo que me leva para o ponto B, a minha vida não fica parada no vazio. Sabem o que é que acontece? Fico deitadinho na cama nos meus hábitos e nas minhas rotinas. Entendem a ideia? Não há um ponto de estagnação. Não há um ponto de pausa. Agora não conta. Time out. Não existe time out na vida. Para. Das duas uma. Ou estás a subir do ponto A para o ponto B, ou as tuas ações do ponto A vão continuar a ter o efeito na tua vida que têm tido até aqui. Imagina que tu queres ser mais saudável e queres ter então cuidado com a tua alimentação. Okay? Imagina que esse é um dos teus grandes objetivos no ponto B. Ser mais saudável. Pode ser perder peso, pode ser ganhar uma imagem diferente. E então a grande questão está relacionada com a tua alimentação. Okay? E então tu tomas a decisão para o ponto B de teres uma alimentação mais saudável. Okay? Isto é a tua decisão. Mas chegas à hora da refeição e pensas assim, agora estar a fazer uma alimentação mais saudável não me estava a apetecer. E então, eu se calhar desta vez, olha, só esta vez vou fazer um bocadinho diferente. E fazes diferente. E o que é que acontece quando fazes diferente? Comes como estavas habituado a comer. Comes igual, como comias antes. E quando comeres igual, o efeito de comeres como comias antes vai ter no teu corpo os mesmos efeitos que sempre tiveram as tuas rotinas. Percebes esta ideia? Não dá para pedir time out. Tu ou estás a ir do ponto A para o ponto B, ou estás a enraizar ainda mais na tua vida os efeitos das tuas rotinas, do teu ponto A, daquele círculo ali onde tu estás fechado na tua zona de conforto e em que as coisas não mudam. E é isso que vai construindo a frustração. Entendes porque é que eu te digo que se queres mesmo então concretizar os teus sonhos, não fiques à espera. Não estejas à espera do 6º live, do webinar, faz os teus sonhos acontecer. Começa a vivê-los já, torna-os reais já, age. Se te queres mudar, se queres transformar a tua vida, age, muda já as tuas rotinas, muda hoje as tuas rotinas. Okay? É já. Eu não te estou a dizer para fazeres isso de uma maneira inconsiderada. Não me entendas mal, não poderia nunca dizer-te. Aliás, acabei de dizer ainda há bocadinho que gostaria muito de poder aprofundar este último terceiro ponto contigo. Vou ter a oportunidade de tocar em 4 passos relacionados com a ação. Eu quando falo em agir, falo num tipo de ação, que é um tipo de ação de facto focada e determinada naquele que é o teu objetivo. Não é fazer por fazer. Okay? Não te estou a dizer que tiveste uma ideia qualquer e agora bora lá, faz. Não. Eu quando falo em ação, falo em 4 pontos. Quando eu falo em agir, falo em 4 pontos. E quero tocar nesses últimos 4 pontos contigo de uma maneira rápida, não tenho como os aprofundar, mas tenho que tocar nesses 4 pontos contigo. Só antes de tocar nesses 4 pontos. Bruno, há alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa que seja importante termos em consideração? Assim, até agora eu também deixei aqui que se alguém tivesse perguntas para deixar nos comentários. Também acaba por ser um bocadinho reflexo da informação que estás a passar, é muito direta, é uma ação muito direta, mas tínhamos aqui um comentário do Mário a dizer se vais treinar às 6:30 e antes de chegar a casa. Aquele abraço fantástico, como sempre. Mas sim, até mesmo eu sinto o mesmo. Às vezes quero fazer mais e o tempo não é suficiente. Acaba por ser aquela desculpa também. Ideal. Não tenho tempo. Percebes? E pronto, e às vezes até não é só o não querer agir, às vezes os nossos hábitos prejudicam-nos nesse sentido. Se trabalhar até mais tarde,
no dia a seguir já não vou ter a mesma capacidade de acordar tão cedo. Certo. Ou se acordo tão cedo, não vou ter a capacidade de trabalhar até tão tarde. E pronto, e acaba por ser esse agir também tem que partir totalmente de nós. Eu acho que é o mais importante. Há uma coisa ao estar a ouvir-te a falar, Bruno, que me veio à mente e que naturalmente, pessoal, acho que todos vocês entendem, né? Não daria de modo algum para conseguirmos extenuar, tratar de uma maneira extensiva todos os temas que podem ter um impacto no nosso desenvolvimento pessoal e na nossa mudança de vida. Mas esta questão do tempo, acho que é daquelas mais transversais. E uma das coisas que teve um imenso impacto nesse aspecto, na maneira como eu olho para o tempo na minha vida, prende-se com uma alteração de perspectiva da vida. O que é que eu quero dizer com isso? É muito comum nós termos uma perspectiva micro da vida. Olhamos para algo que gostaríamos de fazer diferente, específico, algo concreto, e depois olhamos para a realidade da nossa vida e vemos que não há espaço para mudar aquilo concretamente. E isto é muito comum de acontecer. Eu vivo de uma determinada maneira, mas gostaria de acrescentar qualquer coisa diferente. Okay? E depois olho para o meu quadro de tempo nesse sentido e tenho dificuldade. O que mudou, como eu estava a dizer, foi quando aprendi a olhar para a vida, trabalhar, por exemplo, aquela ideia de que vos falava, se não estou em erro, no primeiro live, da roda da vida. É muito comum trabalhar-se em coaching a roda da vida. Então, trabalhar-se a roda da vida não de uma perspectiva, é como também se faz habitualmente, micro, em que eu escolho um aspecto da minha vida em que quero trabalhar especificamente, mas quando esse aspecto é super interessante, mas depois é muito importante voltares a ganhar uma imagem macro, que é analisares como é que o resto da tua vida se vai transformar quando aquilo especificamente mudar. E isso naturalmente muda também a perspectiva do tempo. Lá está, mas não dá para aprofundar isso hoje. Prometo que ficará para conteúdos posteriores, está bem? Provavelmente não faz os teus sonhos acontecer, mas não em conteúdos posteriores. Bora lá. Vamos avançar para este último passo. Quando eu falo em ação, falo em 4 passos. Okay? 4 passos. Primeiro, planeamento. Planeia. Segundo, analisa. Terceiro, reformula. E o quarto, aplica. O que é que eu quero dizer com isto? Tens uma ideia na tua mente, então bora lá tornar essa ideia em algo mais material. Vai, materializa a tua ideia. Escreve, assenta no papel. Quando eu falo de planeamento, falo precisamente nisso. Em materializar a tua ideia. Um dos grandes erros das pessoas que têm muitas ideias é não os materializarem, não os escreverem. Porquê? Porque na tua mente, quando tu tens uma ideia na tua mente, as coisas fazem todas muito sentido. Quando passas para o papel, tu então tens a capacidade de ver aquilo que quando ela estava na tua mente não estava tão visível. Pormenores que não estão a fazer muito sentido. Algumas dúvidas que surjam em que tu não sabes ainda muito bem como é que aquilo poderia ser uma realidade. Isto é, quando tu materializas, quando escreves e tens a capacidade de ler o que estás a escrever, voltas a analisar. E isso permite-te, de uma maneira espetacular, conseguires transformar o teu sonho em algo mais real. Ok? E a ideia é precisamente essa. Como é que tu podes planear se não estás habituado? Se não estás habituado a planear? Vou-te dar 2 pistas. A primeira é muito simples. Lembras-te das famosas perguntas de como fazer uma entrevista, de como construir uma notícia? Lembras-te? Aprendemos isso na escola primária? Okay? Ajudem-me lá. Quem? O quê? Quando? Onde? E vou juntar apenas mais o porquê. Poderia juntar aqui também o para quê, mas não vou fazê-lo. E vou fazer o como. Responda a estas perguntas em relação à tua ideia. Assenta-as no papel. Quem é que está envolvido nesse teu sonho? Quem é que está envolvida nessa ideia? Qual é a ideia ao certo? Quais é que são os pormenores específicos da tua ideia? O que é que essas pessoas que estão envolvidas vão fazer nessa tua ideia, nesse teu sonho? Ok?
quando é que na tua cabeça faria sentido esse sonho estar implementado? Conseguir atingir esse sonho? Onde? Qual o enquadramento desse sonho? Em que tipo de realidade? Imagina que estás a pensar em algo de concreto em termos profissionais. Faz sentido esse teu sonho enquadrado naquela que é a tua realidade de hoje? Ou esse teu sonho pressupõe uma realidade profissional diferente? Ok? O porquê... Reparem, vou dar aqui alguma ênfase a algo que nos últimos tempos se tem transformado um bocadinho. É verdade que no desenvolvimento pessoal se tem falado imenso sobre o como. O percurso, ok? Como é que eu faço? Como é que eu passo do ponto A para o ponto B? Tornou-se super importante. Pessoal, não deixem nunca de lado o porquê. Vou-te explicar porquê. Não deixes de lado o porquê, vou-te explicar porquê. O porquê é a tua motivação. O como é brutal, ok? Tecnicamente, como é que eu faço? Quais são as ferramentas? O que é necessário fazer? Bora lá, espetacular. Como é que isto vai ser feito? Mas o porquê é o que te vai dar aquele punch, aquela carga emocional para teres a força de ir subindo escada a escada, degrau a degrau, desde o ponto A ao ponto B. Portanto, não deixes nunca de lado o porquê. O porquê é a tua motivação. O porquê é o que te vai dar energia, é o que te vai focar, é o que te vai fazer sentir que vale a pena, é o teu sentido de vida, é o porquê. Esse porquê tem que estar aí. Tem toda a carga emocional que tu precisas para gerir, para condicionar o teu comportamento e condicionar os teus resultados. Okay? Portanto, imagina, se não estás habituado a planear, este é um processo super simples para o fazer. Poderia falar-te ainda de objetivos SMART. Okay? Os teus objetivos, ao planeares, faz com que esses objetivos possam ser, de facto, analisáveis de acordo com a perspectiva SMART. Não te vou poder aprofundar isso. SMART vem de uma sigla inglesa, significa específico, mensurável, atingível, realista e enquadrados no tempo. Objetivos SMART. Okay? Então planifica. Faz com que o teu plano se transforme em algo de material, em algo de real. Deixou de ser algo no condicional e passou a ser algo de concreto, com datas marcadas. Okay? Sabendo tu quais é que são os passos que têm que ser dados para se fazer. E a seguir, analisa. Analisa. Depois de teres isso tudo no papel, olha para o teu sonho. Olha para o teu sonho. Olha para aquilo que ali definiste. Olha para aqueles objetivos. Analisa. Há imensas ferramentas de gestão a este nível que poderias utilizar. Já ouviste falar da análise SWOT? Em português tem um nome muito mais giro. Análise fofa. Analisas as forças, hein? Analisas as oportunidades, analisas as fraquezas e as ameaças do teu planeamento, da tua ideia, do teu sonho. Age! Planeia! Mas analisa! E depois de analisar quais é que são, de facto, as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças, reformula a tua ideia. Reformula o teu sonho. Reformula os teus timings. Mas estás a trabalhar no teu sonho. Já estás em cheio a subir as escadas. Sabes quais é que são os passos. A partir do momento em que tu, no ponto A, começas a trabalhar o planeamento do teu sonho, como sair do ponto A para chegar ao ponto B, já estás a subir os primeiros degraus, já estás a mudar a tua vida. Já estás a quebrar as rotinas. Sobretudo então se nunca planificaste na vida. E depois de reformulares, de maneira, se tu chegares à conclusão, mas este meu sonho este tipo de risco é demasiado elevado, eu aí não estou mesmo disposto a analisar. Então o que é que podes fazer para minimizar o risco? Reformula, não tem problema nenhum. Reformula. E a seguir, aplica. Age. Age. Há 3 passos. 3 passos para quebrares o ciclo da imutabilidade na tua vida. E podes implementá-los hoje mesmo, aqui e agora. Liberta-te do pensamento condicional. Liberta-te do síndrome da perfeição. Não estejas à espera das condições perfeitas para agir. E age. Passa a ação de uma vez por todas. Se te sentes frustrado por aquela que tem vindo a ser a realidade da tua vida, se não te sentes feliz,
Se tens um vislumbre, se tens tido vislumbres daquilo que a tua vida poderia ser, e isso faz com que tu te sintas raiva com a tua realidade presente, então está na altura de quebrares o ciclo da imutabilidade. Está na altura de agir. Só está na altura de agir, está nas tuas mãos. Como eu disse ainda há bocadinho, és o único, és a única que o pode fazer e podes fazê-lo aqui e agora. Bruno, alguma observação, algum comentário ou alguma dúvida que seja importante temos nós aqui um vermos? comentário da Susana Franco, que depois eu também lhe respondi. Ela diz: a desculpa é sempre a mesma, vou começar amanhã, que mal pode ter isso. E normalmente é sempre o que se pensa. É sem dúvida uma boa desculpa para não fazer nada de novo. Claro, procrastinação, é isso mesmo, Susana. Obrigado. Pessoal, muito obrigado por nos terem acompanhado neste quinto live, o quinto live. Eu espero que compreendas porque é que eu logo no primeiro te disse que estamos a viver um momento épico. Estamos a viver um momento solene da nossa história, da tua vida. Estou-te a dizer isto por uma razão muito simples. Sabes porque é que é possível tu começares a construir um planeamento, algo que torna a tua vida completamente diferente com as perguntas da notícia? É precisamente porque é isso que estás a fazer. Porque estás a transformar a tua vida em algo cuja rotina não merece aparecer em lado nenhum da história e estás a tornar a tua vida algo memorável. Transforma a tua vida numa notícia. Transforma a tua vida em algo épico. Aproveita esta oportunidade que tens e não vivas a tua vida simplesmente num ambiente de sobrevivência, mas vive. Vive. Obrigado por ter estado aí. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado uma vez mais ao Versátil. Muito obrigado, amigos. Obrigado por vocês terem acompanhado. O meu nome é Humberto Coimbra e, como sempre, foi um enorme prazer poder ter estado convosco. Um grande abraço. Muda.